Olá, meu nome é Sheila Garcia, do Cantinho da Arte, e em parceria com o ateliê Meg Artes, vou ensinar vocês a fazer essa sacolinha cheia de estilo para presentear na Páscoa. Para fazer a carinha do coelhinho, nós vamos precisar do modelador deste trio, é o modelador número 3 do kit Anitta com bochecha, tá? Deixa eu mostrar ele para vocês. Eu guardo os meus modeladores sempre com um EVA por dentro, para não grudar. Então é esse daqui, ó. Ele é de bochechinha com narizinho, tá? É o maior do kit. O kit vem com 3 modeladores, ok? Então é do kit Anitta. Nós vamos usar a peça maior. Agora nós vamos modelar. Peguei uma toalha, um EVA, aqui eu vou usar o branco para fazer o rostinho, uma folha de papel ofício, tá? E vou esquentar o EVA bem esquentadinho. Tem que deixar ele bem mole mesmo. E aí nós vamos colocar ele aqui, esticar ele e colocar o rostinho com ele esticado, para ficar menos ruga possível, ok? Vamos esperar esfriar e vamos tirar. Bem modeladinho. Vamos reservar. Vou modelar agora com o EVA toalha, tá? Que é o detalhe do rostinho do coelhinho, que é no EVA toalha. Então, esse atoalhado a gente coloca para baixo, coloca a folha por cima e vamos de novo esquentar o EVA. Ficar bem molinho. Eu coloco o EVA aqui, já vem com o rostinho e pressiono. Aqui, como eu vou usar só o contorno embaixo, eu não preciso me preocupar com essas dobrinhas aqui na parte de cima. Ok? Só vou usar o contorno para fazer essa voltinha da cabeça, olha. Essa parte aqui, ó. Então, eu não preciso me preocupar com o restante aqui embaixo. Vou tirar. Aqui, ó. Ok? Agora nós vamos colar a parte de trás. Então nós encaixamos novamente aqui no nosso suporte, né, no nosso modelador, e vamos colar a parte de trás. Agora eu vou tirar um pouco do excesso aqui. Encaixar ele bem aqui no fundinho. Vou vir com a cola quente, bastante cola quente, porque eu não quero que ele fique com buraquinhos para não sair o arzinho de dentro. Então, bastante cola quente aqui. Por cima e aperto. Agora eu vou segurar um tempo até a cola esfriar para não correr o risco de ficar buraquinhos, tá? Então vamos pressionando aqui até a cola esfriar. Agora eu vou recortar em volta, sem
de estourar minha peça. Eu tiro bem o que sobra aqui. Vou reservar. Aqui eu vou também recortar em volta. Bem na marquinha que ficou aqui, ó, da voltinha da cabeça. Vim até aqui nessa parte da bochecha. Vou recortar ela toda em volta e aí eu mostro pra vocês como que eu faço. Porque pra esse corte não tem molde, tá? A gente vai recortar no olho mesmo, certo? Então aqui, olha, na beirada da bochechinha, onde tá a parte mais gordinha da bochecha, vou fazer uma entradinha com ela, como se fosse uma mecha de cabelo pra cá, uma voltinha, uma meia lua. Aí eu volto contornando em cima desse risquinho da testa dela, olha, onde está essa parte modelada. Então vou vir contornando aqui tudo. Quando chegar aqui no meio, eu vou entrar com ela fazendo uma entradinha, como se fosse um cabelinho. Volto lá onde está a voltinha da testa e continuo cortando para baixo, ó, e vou acertando ele para ele ficar na mesma altura. Aqui, quando chegar na mesma altura da bochecha, eu vou entrar de novo e fazer aquela voltinha como se fosse uma mechinha de cabelo, ó, dessa forma. Aí agora eu vou acertando o que ficou aqui, tá? Não precisa acertar muito igualzinho, que depois que colocar na peça, a gente corta o que ficou excedente, tá? Na hora que a gente for aqui, ó, colar na pecinha, o que for excedente aqui nós vamos cortar, tá? O que passar da nossa peça nós vamos cortar. Agora nós vamos colar a voltinha com a cola instantânea. Eu uso a Tec Bond. Vou passar aqui no meio para centralizar direitinho. Vou começar pelo meio. Então aqui, ó, centralizei aqui a voltinha. Vou segurar um tempinho aqui para ela colar, que é rápido. E já vou puxar aqui o restante para ir colando, ok? Na pecinha. A gente não pode esquecer que ela é uma pecinha modelada, então não pode apertar com muita força, tá? Porque ela não tem nada por dentro, né? Só o arzinho. Então a gente vai, com um jeitinho aqui, a gente vai montando a peça. Agora nós vamos tirar o excesso. Se tiver de excesso aqui passando, a gente corta para ficar bem certinho com a peça. Nesse caso aqui não vai aparecer muito, porque nós vamos colar ela na sacolinha, né? Mas é bom estar bem certinho, porque na hora de colar ela tem que ficar bem coladinha, bem bonitinha. Ok? Agora nós vamos para a orelhinha. Aí vocês vão pegar o molde e recortar. Eu fiz a primeira sacolinha com o rosa de poazinho. Agora eu vou fazer com o azulzinho, tá? Então, vou fazer um coelhinho e uma coelhinha. Aqui eu vou passar a cola instantânea, colar ela no meio certinho. Segurar um pouquinho aqui pra ela ficar. E fazer a mesma coisa com a outra orelhinha. Nós vamos pintar primeiro, para depois a gente dar uma modelada nela usando ferro, ok? Agora vamos aguar bem a tinta, que eu tô usando o amarelo limão, tá? É tinta PVA,
da Acrylex. Vou aguar bastante esse amarelo, deixar ele bem aguadinho mesmo. Tô usando o pincel aqui chanfrado da Condor, é o 22714, tá? Então aqui, vou deixar essa bem aguado mesmo. E vou vir com a parte aqui, ó, não é sombreando, é passando o chanfrado mesmo, ó, aqui em volta dessa parte branquinha, e fazer esse contorno da cabecinha. Vou passar em toda a volta, tá? Bem na pontinha, bem na beiradinha. Não apertando muito, só dando uma sujeirinha de tinta, tá? Como é um amarelo muito forte, se eu apertar demais aqui, ele fica bem arregalado, porque ele já fica chamativo, ok? Então vamos lá. Agora eu vou aguar mais o pincel, vou tirar um pouco no guardanapo, ó, deixar o pincel aguado e sujo do amarelo, e vou vir passando por dentro aqui do rostinho. Posso passar no narizinho, em todo o rostinho dela eu vou passar, toda a volta da peça. Bem aguado, viu gente? Aqui, se achar que tá forte, molha mais o pincel e passa de novo. Aqui no meu caso eu acho que tá bom, mas estou mostrando para vocês como vai clareando a peça, tá? Ó, molha, lava o pincel, tira o excesso assim ó, no guardanapo e vem passando. Aí agora eu vou dar uma passadinha desse amarelo nessa peluginha aqui do meu atualhado. Então vou molhar só um pouquinho aqui sujar um pouquinho no amarelo e vou vir sujando esse atualhado, deixando partes brancas aparecendo. Então, quanto mais passar o pincel molhado, mais você vai tirando o excesso. Então, vou fazer do mesmo jeito aqui com a orelhinha, tá? Mas só em volta dessa parte branca. Pego só a sujeirinha aqui e vou passando em volta. Agora vamos fazer bochecha, olhinho, sombreado de dentro das orelhas. Então, meninas, agora vamos marcar os olhos. Eu uso esse marcador, tá? Que eu comprei da Andréia Moraes. É desse olhinho aqui, ó. Desse modelo de olho. Só que aqui eu vou usar só essa parte de cima, só para eu marcar o círculo do lado do nariz. Então, bem ao lado do narizinho, nós vamos colocar o stencil. Vamos passar o marcador por dentro, bem leve, fazendo a voltinha dessa bolinha maior do stencil. Aqui nós vamos colocar o stencil do outro lado, bem próximo ao nariz, tá? Modelado, e vamos marcar também bem leve com o marcador de EVA. Então vai ficar uma marquinha bem longe mesmo, só pra gente ter uma noção de onde nós vamos pintar. Então agora com a tinta branca um pouquinho essa minha tinta, pouquinho, não é muito.
passar fazer o fundo branco do olho. Agora vamos deixar secar essa base branca. Enquanto isso, nós vamos fazer a bochechinha. No caso aqui, para fazer a bochechinha, eu vou usar esse rosinha, que ele chama Rosé, tá? É da coleção Vintage Tinta PVA da Yara. E aqui eu vou dar uma sujeirinha só com ele aqui. Aqui eu uso o pincel da Condor 462, tá? Numeração 462. Tá? Eu já deixo ele só para fazer mesmo essas partes mais rosadinhas. Então eu vou sujar o pincel aqui. Vou esparramar bem aqui na minha paletinha aqui. Eu tô usando um pedacinho de isopor. Vou limpar no papel guardanapo. E vou vir aqui, ó, vou fazer movimentos circulares na minha peça. Eu quero uma bochechinha rosadinha, tá? Mais clarinha, não quero ela muito forte. Não esquecer de sempre passar no guardanapo, porque senão borra, não fica bonito. Passar aqui um pouquinho em cima aqui desse nariz, que depois a gente também vai trabalhar com rosa nesse nariz, dessa forma. Agora, enquanto o olhinho seca, vou pegar também o pincel chanfrado. Aqui eu vou usar da Condor o 387 12. Então vou hidratar aqui bem o meu pincel. Vou tirar o excesso da água aqui no guardanapo e vou molhar bem a pontinha, só a pontinha da parte maior do chanfrado. Vou trabalhar com ele aqui. E aí nós vamos passar em volta do narizinho. Esse narizinho vai ficar bem rosadinho, então vamos trabalhar bem com esse contorno. Vamos fazer também, aproveitar e fazer o sombreado do ladinho do olho. Então, novamente com o rosé aqui. Também aguardo, vou puxar bastante aqui e vou fazer essa voltinha de fora aqui, ó, do olho, usando o rosé. A mesma coisa do outro lado. Enquanto o olhinho seca, vamos trabalhar com as orelhinhas. Vou pegar o meu chanfrado de novo, da Condor. Esse é o 14227, aquele maior que nós fizemos a voltinha com o amarelo. E aqui eu vou trabalhar a orelhinha. Aqui do lado de fora eu vou passar um azul mais escuro. Então eu vou molhar ele na água, hidratar ele. Vou tirar um pouquinho desse excesso de água e vou trabalhar com
toda a extensão desse pincel, tá? Do chanfrado. E aqui eu vou vir aqui do lado. Puxando essa tinta, ó. Fazer nas duas orelhas da mesma forma, tá bom? Então vou mostrar uma aqui e depois eu faço a outra, ó. Depois que eu dei esse contorno com o azul mais forte, eu vou agora pegar o pincel da Condor 462, o número 2, que é o mesmo que nós usamos para fazer a bochecha, tá? Só que no caso da bochecha eu usei o 4624. Ele é um pouco mais grossinho, maior, né? Tem mais cerdas nele. Esse aqui é um pouco menor. Vou pegar a minha tinta Pão de Ló. Também é da linha Vintage. É PVA, tá? Da Yara. E vou trabalhar com ela aqui. Vou sujar ela aqui na tampa, vou esparramar ela aqui na minha paletinha aqui, tirar o excesso no papel, vou vir aqui no meio, vou trabalhar com ela aqui. Fazendo a outra aqui de uma vez, mas eu ainda não fiz o contorno, não tem importância, tá? No caso aqui depois eu faço. Prontinho. Aqui eu já vou aproveitar que o meu branco está aqui, vou fazer um coraçãozinho na ponta da orelha. Tinta branca. Que eu vou fazer depois, porque eu vou passar o azul. E com o pincel flete, só para iluminar a orelha. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Vou deixar agora as orelhinhas secando. Tá? Eu fiz o brilho, né? O coraçãozinho, o contorno e nós fizemos o sombreado por dentro, ok? Agora vamos separar as peças, deixar secando e vamos terminar de pintar os olhos. Agora eu vou vir com o meu azul e o pincel chanfrado. Vou dar uma hidratada no pincel. Tirar o excesso. Pegar aqui a pontinha do pincel no azul.
vamos fazendo com o chanfrado, nós vamos fazendo esse contorno do olho até ficar da forma que a gente achar que tá mais bonitinho, tá? Até fazer bem essa marcação da parte azul. No caso aqui eu escolhi o tom de azul. Agora nós vamos esperar secar para a gente fazer a parte preta. Agora, usando o cabo desse pincel, é o número 20 Condor 227. Eu vou usar somente o cabo para fazer a parte preta do olhinho. Vou molhar na tinta preta, vou tirar o excesso, vou vir aqui e vou encostar. Agora eu vou esperar secar totalmente para fazer o resto do olhinho, da parte branca, tá? Do brilho dos olhos. Então a gente tem que deixar esse preto secar bastante. Aqui eu vou agora aproveitar e fazer cílios e sobrancelha, boquinha, enquanto o olho seca pra gente terminar, ok? Então vamos lá, ó. Com o pincel Line, nós vamos aguar bem o preto. E aí nós vamos fazer os cílios. Em cima e embaixo. Agora eu vou fazer a boquinha. Aqui eu vou puxar uns fiozinhos que é do narizinho do coelho. A sobrancelha. E agora nós vamos deixar ele secar bem. Então agora nós vamos fazer a bolsinha enquanto o olhinho seca. A bolsinha vocês vão marcar no EVA estampado, dê preferência ao EVA estampado de tecido, tá? Porque aqui, ó, com tecido você pode vincar bem as dobrinhas, porque que ele não vai separar, ó. Passa bastante mesmo, não é passar estilete não, viu gente? É para passar o marcador de EVA, tá? Um palito, o marcador que vocês utilizam aí para marcar o EVA. Passa bem todas as dobrinhas da caixinha, tá? Da sacolinha. Ela ficar bem profundo mesmo, essas dobras, olha. Aqui no meu caso, como eu uso o EVA estampado de tecido, eu não corro o risco dela abrir, né, quando eu vinco. Então, para estampar o EVA com tecido, vocês vão passar uma camada de cola branca extra da Cascorês que eu uso, tá? Ela é mais indicada, nesse caso, para mim é o que eu mais utilizo. Tem uma também da, se não me engano, é a Almata, que é muito boa. Também o tecido fica bem certinho, não solta com facilidade depois. Então dê preferências a marcas de qualidade, ok? Agora nós vamos fechar a nossa sacolinha, ó. Aqui tem uma dobrinha no final dela, olha, menor. Então nós vamos passar a cola instantânea nessa ponta. E vamos colar. Vamos colar bem coladinho aqui. E agora vamos colar o fundo, ó. Vamos passar essas duas abas para dentro. Essa que tá
virada aqui, onde nós colamos vai ficar virada aqui pra frente, essa vai entrar e essa vai ficar por cima, ok? Porque na hora que a gente virar a sacolinha, ó, essa parte aqui ela está voltada para trás, tá? Que a frente da bolsinha é essa daqui. Entenderam? Então aqui, ó, onde tá a colagem tá para trás, nós viramos essa parte para dentro, vamos passar cola instantânea aqui e vamos finalizar essa bolsinha. Vamos utilizar uma régua para forçar aqui por dentro, ó, para ficar bem coladinho. A gente vai apertando para a cola pegar em toda a extensão que nós passamos lá. Aqui nós vamos dobrar um pouquinho, ó, para marcar. Então, depois de finalizar a colagem da sacolinha, eu vou reservar para poder montar a cabecinha e depois a gente termina a sacolinha. Então, vamos lá. Com o pinta-bolinhas da Condor, tá? Eu tenho aqui os dois modelos de numeração de 1 a 4 e de 5 a 8. Então, nós vamos usar uma tinta branca. Esse maiorzinho de 5 a 8, nós vamos usar a numeração 7 para fazer a bolinha maior do outro. Então, aqui eu vou molhar na tinta branca, tirar um pouco do excesso. Com a numeração 1, ou com palitinho, pontinha de agulha, e nós vamos fazer aqui pontinha branca aqui no cantinho do olho. Aqui no cantinho da bochecha eu faço um coraçãozinho. Eu uso o meu pinta-bolinhas também para fazer, tá? Faço um risquinho, agora eu vou deixar secar. Agora nós vamos fazer o movimento das orelhas, tá? E depois colar no rostinho. Então eu vou pegar aqui um ferro aquecido. Vou encostar o EVA no ferro. Tomar cuidado porque esse EVA aqui de baixo, se ele esquentar muito, ele deforma. E vamos fazer uma pressão aqui, ó. Com o dedão você empurra pra dentro e com o dedo aqui atrás você empurra pra fora. Então ele vai dar vai dar uma ondulada aqui. E aí vocês esquentam a medida aqui. Vou esquentar aqui a pontinha. Aí vocês amassam a orelha aí do jeito que vocês acharem que vai ficar mais charmoso, tá? Então pode amassar para baixo, pode tortar, fazer um zigue-zaguezinho com ela. É para dar um movimento, para dar um charme. E agora nós vamos colar a cabecinha. Então eu fiz com as duas orelhas. Vamos observar que tem os coraçõezinhos, né? Um para um lado, um para o outro. Então eu vou dar preferência que ele seguir para o lado da beiradinha, né? Aqui vou colar uma orelha no canto. Eu falo assim, ó, um coraçãozinho virado para a esquerda, o outro para a direita. Com a cola instantânea, eu coloco aqui direitinho. Rapidinho ele cola com o meu dedo. E vamos já para essa colinha. Aqui eu vou deixar essa emenda para trás, ok? Vou colar o coelhinho dando uma certa distância do
fundo da sacolinha pra gente poder colocar os laços, os lacinhos que vai no pescocinho dele. Aqui eu vou passar bastante cola instantânea e vou pregar ele aqui. Como é tecido, então é bom a gente colocar a mão por dentro e apertar, prestando atenção para não amassar a modelagem que nós fizemos aqui, ok? Ele é muito bonitinho, olha, carinha de sapeca. Agora eu tenho já 2 laços prontos aqui, um de renda e um de fita. Vou colocar cola quente na sacolinha, lembrando que é modelado. Se eu colocar cola quente ali, eu vou deformar minha peça. Aqui eu ajeito. Vou cortar aqui a rendinha. Então é um laço bem gravatinha que eu vou fazer aqui. E aqui eu vou colar outro por cima. Depois que esfriar a cola quente, aí nós ajeitamos os laços, ok? Porque aí a gente deixa a rendinha aparecendo aqui por cima, para ficar bem charmosinho. Então vamos esperar a cola quente esfriar. Enquanto isso nós vamos fazer as cenourinhas. Aqui eu tenho o cortador de coração, o prêmio, ele é da cor verde, da Toque Cri, e esse de florzinha, ela tem uns detalhezinhos, se não me engano eu acho que é hibisco que chama, também prêmio, da cor verde. Então eu corto algumas florzinhas no EVA Glitter, aí pode ser verde escuro ou verde claro. E vou cortar aqui, ó, 2 pétalazinhas, ó. Eu entro com a tesoura até no meio e volto, ó. Assim. Então aqui dá pra eu fazer 2 raminhos da cenoura, ó. E aqui eu corto assim. Então aqui dá pra eu ter 2 raminhos da cenoura. E no coraçãozinho, eu vou cortar o meio, o coraçãozinho. Vou arredondar aqui a pontinha dele, que vai ficar meio pontudinho, ó. Aí eu vou arredondar. Com a cola quente, por ser EVA Glitter, é mais fácil, cola melhor. Eu vou colar aqui, ó, por cima. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. E vou fazer várias cenourinhas, tá? Aí eu usei EVA Glitter laranja e glitter verde, e usei também o atoalhado laranja, que ela fica meio fosca e fica muito bonitinho, e o glitter clarinho também, verde claro, tá? Então fiz várias cenourinhas pra gente enfeitar a sacolinha. Então vamos continuar aqui. Aqui eu vou colocar 2 cenourinhas aqui nessa parte de dentro, do meio, quer dizer, do laço. Vou colocar uma aqui, assim, e outra aqui de ladinho. Vamos esperar ela secar também. Agora vamos fazer as cordinhas de amarrar a sacolinha do lado aqui. Então vamos lá. Aqui eu já tenho 2 fitinhas. Aí no caso, vocês vão medir aí o tamanho que vocês querem para colocar do lado, tá? Pode ser muito compridona não, mas tem que dar uma caidinha aqui, ó. Então na pontinha, eu vou deixar para colar a cenourinha na pontinha. Então aqui primeiro, eu vou encher com as guloseimas, né? Com os bombonzinhos. Vou vir com a fitinha aqui e vou amarrar. Aqui eu vou dar um nozinho e vou colar aqui na ponta, vou cortar um pedaço e vou colar aqui na ponta uma cenourinha.
outro lado vou fazer a mesma coisa, só que em vez de eu colocar o botãozinho de madeira, igual eu coloquei aqui, feito à mão, eu vou amarrar e vou colocar 2 cenourinhas na ponta. Vou pegar uma do EVA toalha, que ele é fosco. E uma do EVA glitter. E está pronta a nossa sacolinha de coelho. Aqui no caso eu fiz a do coelhinho, né, com azulzinho, ficou bem bonitinho. Se quiser pôr mais cenourinha, fica a critério de vocês, tá? E a primeira que eu fiz foi ele no rosinha, ok? Espero que vocês tenham gostado. Indico e recomendo os modeladores da Meg Arts. Dá para fazer muita coisa legal. Espero que vocês tenham gostado, ok? Um beijo e até a próxima!